Olá, gente querida. Você que está ligado agora no meu canal Artemisa Azevedo, não deixe de participar. Faça seu comentário, deixe seu like e se inscreva. Espero que você goste. Um abraço. Vamos conversar agora com o Dr. Wilson Hiroshi, farmacêutico formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com especialização em saúde da família e em gestão da assistência farmacêutica. Dr. Hiroshi é também conselheiro nacional de saúde, representando o Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos falar sobre diabetes. Boa tarde, Dr. Wilson. Boa tarde. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Wilson Hiroshi, dados levantados pelo Ministério da Saúde por meio da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Vigitel, revelam que quase 9% da população brasileira sofre de diabetes. Essa doença crônica não transmissível é uma pandemia em curso e está associada, entre outros fatores, ao envelhecimento da população, à prevalência da obesidade, ao sedentarismo, à alimentação inadequada. A diabetes pode causar graves complicações à saúde. Eu gostaria que você falasse, doutor Wilson, sobre essas complicações e suas consequências para a saúde do paciente. Sim, exatamente. Cerca de 9% da população tem o diabetes tipo 2, né? Que é causado exatamente por esses fatores que você falou. E ela é uma doença muito grave porque ela tem várias complicações que podem comprometer muito a saúde da pessoa, né? Uhum. A gente diz que ela atinge alguns órgãos-alvos, principalmente, né? Que seria coração, podendo causar infarto do miocárdio, os rins, podendo causar uma insuficiência renal. É muito comum a pessoa apresentar problemas nos olhos, né? Causar até cegueira mesmo, em casos mais graves. E em todo o sistema vascular, toda a circulação da pessoa fica comprometida, podendo levar a má circulação, principalmente nas extremidades, nos pés, nos dedos dos pés, né, e que pode levar até amputações de membros. Essas complicações todas do diabetes, elas diminuem muito a qualidade de vida da pessoa, pode causar muitas internações hospitalares, levar à incapacidade da pessoa trabalhar, ter uma vida normal. E morte prematura também, morte de pessoas jovens, né? Essas seriam as principais complicações do diabetes. Uhum. E o pior, né, doutor, que ela é uma doença silenciosa e que muitas vezes quando a pessoa percebe, né, os sintomas, a doença, outras consequências dela já estão até avançadas, não é isso, doutor? Exatamente. No início da doença, geralmente a pessoa não tem nenhum sintoma, não sente nada, né? Mas já começa a comprometer os órgãos-alvos que a gente fala. Uhum. Então, é importante que as pessoas façam exames regularmente, consulte o médico regularmente, principalmente aquelas pessoas que a gente pode chamar de grupo de risco, né? Que são principalmente as pessoas que têm familiares que já têm diagnóstico de diabetes, têm pais ou tios que têm diabetes, ela tem uma predisposição, ela tem uma possibilidade de ter o diabetes. Uhum. Sabe, se a pessoa é sedentária, não pratica atividade física, se está acima do peso, se não tem uma alimentação saudável, a gente pode classificar como um grupo de risco. Então essa pessoa tem que ficar mais atenta à possibilidade de desenvolver essa doença. Uhum. Então é isso que se deve fazer para não ser surpreendido pelo diabetes. Ficar atento se tem pessoas com diabetes na família, procurar fazer seus exames anualmente, né, doutor? Para que quando a doença seja detectada no início, não é isso? Exatamente. No começo pode ser apenas uma alteração da glicose, do açúcar no sangue, né, da glicemia que a gente fala. Se identificada precocemente, é possível impedir a pessoa até de desenvolver o diabetes. Os primeiros tratamentos, as primeiras atitudes que a pessoa tem que ter quando identificada alguma alteração é a mudança de hábito de vida, né? A alimentação, atividade física, perder o peso de forma saudável, né? Uhum. Então tem que mudar os seus hábitos e passar a ser uma pessoa que tem uma alimentação de qualidade, né, doutor? Fazer exercícios, né? Exatamente. E isso aí é uma forma de evitar a doença e o diabetes não tem cura, né, doutor? Tem só controle, não é isso? Exatamente. Depois que é instalada a doença,
realmente só existe uma cura. Ela, caso a pessoa não altere os hábitos de vida dela, a tendência é que ela só vá evoluindo, vá cada vez piorando, vá cada vez necessitando de mais medicamentos. Uhum. Mas é exatamente como você disse, quando identificada no início, quando é apenas uma alteração da glicemia, ela realmente é possível controlar, inclusive sem uso de medicamentos. Né? Mas exatamente com atividade física regular, aí em 30 minutos por dia, 3 ou 4 vezes por semana, uma alimentação balanceada, sem muito açúcar, e a atividade física é o principal para manter o peso. Né? Na verdade, a diabetes começa quando a pessoa está acima do peso, leva a o que a gente chama de resistência à insulina, né? Esse seria o primeiro estágio do diabetes. Nesse estágio ainda é possível não curar, mas evitar que ela vire realmente a doença. Mas depois que começa realmente a diabetes, de fato é uma doença que não tem cura. Tem controle, mas não tem cura. Você falou especialmente da alimentação, né, doutor? O que uma pessoa que pode vir a ter diabetes deve fazer? Com o que ela deve se alimentar? Qual a alimentação ideal para essa pessoa? Se eu pudesse dar um único conselho para as pessoas, para evitar o diabetes, para ter uma alimentação saudável, eu diria que assim, evitar qualquer alimentação com excesso de açúcar. Mas como hoje é muito fácil, de fácil acesso, muito difundido na nossa alimentação no Brasil, são as bebidas açucaradas. Seja o refrigerante ou aqueles sucos prontos, sucos de caixinha que acrescenta açúcar, né? Realmente essa é um alimento, uma bebida que deve ser evitada, assim, deve ser realmente cortada da dieta da pessoa. Doutor, o suco da própria fruta, ele também tem açúcar e pode... Não, o suco natural, feito somente com a fruta, se não for acrescentado açúcar, não tem problema. O problema realmente é aquelas bebidas que são adicionadas a açúcar, bebidas industrializadas, né? São adicionadas a açúcar, são as bebidas açucaradas. Essas realmente deveriam ser evitadas de qualquer forma. Doutor, apesar de tudo que se fala sobre o assunto, né, parece que o diabetes no mundo está aumentando. Por que isso está acontecendo? Por que está aumentando tanto? Sim. Um dos fatores, como você já falou no começo, é o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, então, conforme vai se passando o tempo, a idade, ela tem mais tendência a desenvolver essa doença. Mas existem basicamente dois fatores preponderantes, os dois fatores mais importantes para desenvolver essa doença: o fator genético e os hábitos de vida. Se a pessoa já tem a herança genética, a herança familiar, caso ela tenha hábitos de vida não saudáveis, ela fatalmente vai acabar desenvolvendo a doença. E mesmo que ela tenha essa carga genética, essa herança familiar, se ela mantiver a alimentação adequada, se ela mantiver a atividade física, manter o peso, ela dificilmente vai desenvolver isso. Eu tenho até um estudo interessante, um estudo antigo já, que mostra a diferença de pessoas com diabetes, descendentes de japoneses no Brasil, comparando com a quantidade de pessoas que têm diabetes no Japão. Os japoneses que moram no Japão está na média mundial, de 5% a 6%. Né? Os japoneses que moram no Brasil, chega até a ser 20% desses descendentes têm a diabetes aqui no Brasil. Por quê? Porque eles têm a herança genética, a tendência de ter isso, e os hábitos de vida de alimentação que não são tão saudáveis, como são aqueles que moram no Japão. Então, para mostrar o peso da importância do hábito de vida e da alimentação nisso, na influência de desenvolver a doença. Os costumes, né, doutor? Exatamente. São importantes, né? São influência muito grande. Agora, doutor, a diabetes está associada à hipertensão? Que relação há entre diabetes, hipertensão e o que isso pode causar à saúde do paciente? Muito boa essa pergunta, porque
É muito comum o paciente diabético ele ter a hipertensão também, a pressão alta. E por que isso? Porque basicamente as duas doenças têm as mesmas causas, né? A carga genética, a herança da família e os hábitos de vida. A pressão alta, a hipertensão, também é causada basicamente pelos mesmos fatores, pelos mesmos hábitos de vida da diabetes, que é a alimentação. No caso da hipertensão, seria alimentação muito salgada, com muito sal, obesidade, sedentarismo. Então são duas doenças que têm praticamente as mesmas causas. Então se ela desenvolve um, ela muito provavelmente vai desenvolver outro. E quando a diabetes é associada à hipertensão, o risco da pessoa ter complicações é muito maior. Ele é multiplicado por isso, né? Tanto problemas vasculares, problemas do coração, derrame, infarto. É muito mais complicado quando a pessoa tem as duas doenças associadas. E a hipertensão, ela é que nem a diabetes, silenciosa, né, doutor? No começo também, sim, com certeza. Quase sempre a pessoa não sente nada. Às vezes uma leve dor de cabeça, uma tontura, mas não quer dizer que é a pressão alta, e na maioria das vezes realmente não tem nenhum sintoma. A pessoa não sente nada mesmo. Por isso muita gente não procura ajuda, né, doutor? Porque nem sabe, né, que tem diabetes ou que tem hipertensão, se não é uma pessoa que vai ao seu médico pelo menos uma vez por ano, né, ou de 2 em 2 anos no mínimo, né, não sabe, né? Muitas vezes, só se a doença estiver no estágio mais avançado. Porque muitas vezes ela está lá com a doença, ou com as duas até, e nem está sabendo, né, doutor? Isso, exatamente. A hipertensão praticamente o pessoal vai desconfiar dela se ela fizer aferir a pressão, medir a pressão, eventualmente numa consulta ou algum procedimento que vai fazer, e identifica ali. É muito comum a gente identificar a pessoa que nunca pensou que poderia ter pressão alta, vai ali na farmácia, no posto de saúde, e está com a pressão alterada, às vezes muito alta mesmo, e vai investigar, vai fazer os exames complementares e recebe o diagnóstico de pressão alta. Realmente preocupante, porque da mesma forma que o diabetes, a hipertensão, quanto mais cedo for identificada, é mais fácil o controle e mais tempo você tem para evitar prejudicar a saúde da pessoa, né? E dependendo de cada pessoa, né, doutor, ela não tem sintoma nenhum. Muitas vezes uma pessoa, quando está com pressão muito alta, ela pode ter dor de cabeça, mas tem gente que está com pressão altíssima e não tem sintoma nenhum. Não acontece isso? Muito comum. A pessoa chega, vai medir a pressão, dá alta, fala, você não está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada, não tem tontura, não tem dor de cabeça, nada. E mesmo que a pessoa sinta isso, às vezes não é causado pela hipertensão. Então, realmente, não dá para falar, você está sentindo isso ou aquilo, pode ser a hipertensão ou não. Não. É realmente só aferindo a pressão ali regularmente, né, para saber se realmente tem a doença. Manter o controle da sua saúde, né, doutor? Exatamente. Mas é obrigatório que toda farmácia tenha um farmacêutico, né? Obrigatório. Se você chegar na farmácia e não tiver, você pode denunciar. Pode, deve. Procura o Conselho Regional de Saúde de Farmácia do seu estado e denuncie. Durante todo o horário de funcionamento, a farmácia tem que ter um farmacêutico ali presente. Por isso também, né, doutor, que não há necessidade da pessoa fazer automedicação, já que em toda e qualquer farmácia ela vai chegar lá e pedir orientação de um farmacêutico. Não precisa se automedicar, não é? Exatamente. A automedicação, ela é perigosa. Ainda mais falando em hipertensão e diabetes, de forma alguma deve-se tomar o medicamento, iniciar um tratamento sem a prescrição de um médico, sem ter sido avaliado por um médico. Isso é muito perigoso, tá? Inclusive levar à morte da pessoa, causar problemas sérios na saúde da pessoa. Hipertensão e diabetes são doenças perfeitamente controláveis, mas sempre com acompanhamento do médico, da equipe de saúde, onde o farmacêutico faz parte também. Porque cada pessoa tem um organismo diferente, um metabolismo diferente, o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outra, tem gente que tem alergia, né, doutor? Então a pessoa não deve se automedicar, tem que procurar orientação, e o farmacêutico está lá na farmácia para isso, para você chegar lá e conversar com ele, que é a pessoa que sabe, que entende o que está fazendo e que vai lhe orientar da forma correta, né, doutor?
Exatamente isso. Ele é um profissional de saúde e está ali para atender a população. Doutor Wilson Hiroshi, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero contar outras vezes com o senhor, tá certo? Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela iniciativa.